Olá, olá, olá todo mundo, boa tarde. Estamos dando início à nossa live de quinta-feira, hoje no horário especial, no horário das 16 horas, com o tema julgamento. Vocês vão perceber que eu tô com uma voz rouca e estou com Covid, mas estou bem, sintomas são leves e nada que impeça a gente de realizar esse trabalho maravilhoso nesse tema super especial que foi organizado com muito carinho pela espiritualidade. Conforme estamos fazendo, nas últimas semanas, eu vou falar o nome das pessoas que são representantes, digamos assim, dos grupos maiores de análise aqui da nossa live de hoje. E as três pessoas são Priscila Silva Cardoso, Lorraine Gomes Souza e Thaís Almeida Silva. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luza. Boa tarde, né? Olha eu aqui já, acostumada com boa noite. Então, aproveito para dizer que hoje à noite nós temos a roda de cura Rosa Dourada, que aconteceria presencial em Itabuna, mas devido a essa condição, vai acontecer no modo online. Então, se você não é da região aqui de Ilhéus e Itabuna, não poderia comparecer lá no horário, pode se inscrever ainda, dá tempo, tá? Quem estiver vendo no YouTube depois, já passou. Essa roda de cura acontece uma vez por mês. Basicamente, é meditação para acesso a registros akáshicos. Ok? Deixe o convite e vamos lá. Bom, eu vou começar canalizando sobre o tema da live de hoje. Já falei o nome das três pessoas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiana. Então, acho que a primeira frase que a espiritualidade ela quer passar relacionada a isso é: nós julgamos aquilo que nós não conhecemos. E o julgamento ele está diretamente ligado, digamos assim, à ausência do amor incondicional. Então, a gente tem duas palavras-chave, né? Aqui nesse momento. A gente tem o julgamento de um lado e o amor incondicional de outro. E aí, Arcanjo Gabriel, quem está aqui conduzindo, ele diz o seguinte: ao longo das eras, ao longo da história da humanidade, as pessoas que foram enviadas para serem profetas muito falaram sobre o julgamento divino, né? Que quem julga é Deus, que existe um julgamento. Mas a interpretação disso ou a forma de compreensão está distorcida, pois, em sua infinita misericórdia, não há exatamente o que as pessoas entendem como um tribunal de julgamento. Porque onde há julgamento, não há amor incondicional. Então, não é o amor no seu mais alto patamar luminoso, certo? Então, uma vez que fique determinado, que quem julga é Deus, logo, Deus não julga. Então, se nem Deus julga, quem somos nós para julgar? O julgamento é uma inconsciência humana. É um traço de ego, mas eles usaram um termo aqui, é um traço narcisista dos nossos egos. Portanto, temos todos, eles estão falando, a maioria das pessoas encarnadas nesse momento. Pois, como o julgamento nasce de um lugar de inconsciência ou de incompreensão, não se vê a totalidade do outro. Pronto. Aí, eles estão me mostrando uma imagem aqui. Imagine que havesse algo conhecido como o conselho kármico, que muitas pessoas já ouviram falar e já conhecem. Esse conselho kármico, ele é composto por pessoas, por energias que chegaram no seu mais alto nível de maestria do amor incondicional.
Por isso são chamados de mestres ascensionados. Esses mestres, eles não têm esse papel de julgamento da maneira como a gente pensa, mas um papel de organizar as experiências para que as pessoas, né, encarnadas e desencarnadas, possam experimentar alguma face da questão que elas ainda não aprenderam. Então, mesmo que a gente estivesse falando de julgamento, nessa perspectiva, sempre seria num caráter altamente, vamos colocar uma linguagem comum, educativa. Seria uma orientação e não um julgamento como a gente compreende. Dito isso e compreendendo que onde há julgamento ainda não há amor incondicional em um nível superior, né? É que a espiritualidade vai trazer e abordar 3 casos, eu ouvi aqui, escolhidos a dedo, né? Para falar um pouco mais sobre essa questão. Então, eu já falei os nomes ali atrás, né? Nós iniciaremos agora com o grupo 1, que vai ser representado por Priscila Silva Cardoso. Grupo 1. Eles estão me falando aqui que eles vão trazer a abordagem do julgamento sobre 3 perspectivas diferentes, para que a gente possa aumentar a nossa consciência, vamos dizer assim. Mas é uma expansão de consciência, eles estão me mostrando muito, é uma janela aberta, entende? E é importante que eles estão muito felizes, estou muito feliz que esse conhecimento está sendo disseminado, né? Porque quem julga ou quem se coloca nesse papel de julgador está carregando um peso muito grande nas costas. Ninguém aponta o dedo para outra pessoa e sai imune disso. A gente tem uma perspectiva muitas vezes de que talvez a pessoa que está sendo julgada talvez seja a pessoa que está sendo mais prejudicada. Mas se engana, eles estão falando aqui. A pessoa que julga, ela é certamente a pessoa mais prejudicada. E ela denota um nível de inconsciência muito maior do que aquele que está sendo julgado. Certo? Haja visto que a interpretação de julgamento é essa que eles estão colocando aqui. Deixa eu dar aqui boa tarde. Agora falar boa tarde, já falei boa noite para a Daiane, para minha irmã Ana Paula, para minha irmã Marisol. Certo? Então vamos lá. Eu vou tomar um pouco de água, né? Vou me concentrar. Para quem está aqui a primeira vez, eu canalizo de olhos fechados, tá? Eu tenho mediunidade clara e evidência. Aqui no YouTube também. Então vamos lá. Priscila Silva Cardoso. Eu começo a ver uma imagem de um tempo mais, eu diria de um lugar mais, uma época mais antiga. Podemos imaginar algo medieval. E é como se fosse uma construção de pedra circular, que tem como se fosse colunas, e que o teto, que não é teto aqui, ele também é feito de pedras, mas é todo decorado com flores. E esse lugar, ele está num lugar superior ao resto da paisagem, tá? Então a gente tá... Só que é um lugar que lá dentro, ele tá meio escuro, apesar da lateral ser aberta, sabe? A gente não tá num lugar fechado, é um lugar aberto. Tem um nome isso daqui, que eu tô... Daqui a pouco eu compreendo aqui como é o nome. E a imagem que eu vejo lá em cima é de uma mulher que tá com um vestido longo, usando como se fosse um arquétipo da princesa, tá? E nesse lugar aqui, até o momento, essa energia ela está solitária. Eu não vejo outras pessoas. Ok.
E eu vejo agora que a energia dessa moça que eu vejo aqui é uma energia muito sábia. E ela anda pelas colunas desse local aqui, e é como se nessas colunas estivessem escritos como se fossem ensinamentos. Imaginem pergaminhos, e esses pergaminhos estão pendurados em cada coluna. Ao todo, tem 23 colunas. Portanto, nós temos 23 pergaminhos. Desses 23 pergaminhos que estão aqui, até o momento são conhecidos 7. Então, 7 pergaminhos. Ok. Suponhamos, né, que se inicie um processo de conflito nesse reino de onde a gente está falando, e a pessoa que precisa tomar a decisão, ela precisa tomar a decisão baseada nos 23 pergaminhos, certo? Mas lembrem-se que essa energia só conhece 7 pergaminhos. E aí eu vejo uma confusão instaurada aqui no reino. Eles me mostram isso, inclusive, com uma carta, né? Com a carta 5 de paus aqui, do tarô. Quem conhece tarô sabe que essa carta é confusão. E eu vejo, né, que essa energia feminina aqui, ela vê essa confusão acontecendo, ela não se envolve nesta confusão. E aqui vai um aconselhamento, inclusive, né? Uma das maneiras da gente exercer uma visão neutra é justamente o não envolvimento na questão. Então, vamos para uma realidade prática. Está ocorrendo uma grande confusão, as pessoas estão desentendendo, uma sobe a voz para outra e tudo mais, né? Pessoas sábias, pessoas mestras de si mesmo, elas se afastam desse lugar, porque elas sabem que é necessário ter um olhar neutro, e um olhar neutro se tem do lado de fora. Então, o julgamento, ele só pode ser precedido, entre aspas, julgamento, tá? Num olhar neutro. Eles falaram assim, para eu não ficar toda hora falando julgamento, entre aspas, mas o processo de consciência, vamos chamar assim, o processo de tomar consciência. Pronto, perfeito. Aí você não precisa falar julgamento, entre aspas, toda vez. Então, nesse processo de tomar consciência, é necessário que a gente tenha uma visão externa. Pronto? Beleza. Só que o entendimento de determinados fenômenos, eles dependem de um conhecimento, que está nos pergaminhos que a gente não conhece. E aí, Arcanjo Gabriel pergunta agora, ok, atitude número 1, se afastou da confusão. Atitude número 2, conseguiu manter a neutralidade. Atitude número 3, olhou os 7 pergaminhos, viu que a resposta não está lá. E agora? Faz o quê? Né? Pronto. Aqui vem um conhecimento relevante. Não existe, em suma, uma verdade universal ou uma forma só de se agir em relação às pessoas. Não existe uma lei olho por olho, dente por dente. Aconteceu isso, vai ser assim. Isso não existe, tá? Isso não existe no plano espiritual. Porque todas as questões, elas são medidas, né? Elas são avaliadas sobre a capacidade que a pessoa que interferiu no livre-arbítrio de outra pessoa, o que é avaliado aqui é o tanto de consciência essa pessoa tinha diante do que ela estava fazendo. Por quê? Porque digamos que a lei principal é a lei do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade do próximo. Por isso que o amor e a liberdade estão caminhando juntos, aqui em cima, né? E o amor incondicional e a liberdade da pessoa ser e exercer o seu nível de consciência. Como é o nome?
como que é? Exercer o sagrado de si mesmo. Pronto. Então, voltando lá para a situação em que a pessoa, ela não conhece, ela não encontrou uma resposta dentro daquilo que ela conhece, o que se faz nessas situações? Aí, primeiro passo, admite-se a própria ignorância. Veja, admite-se que eu não sei. Porque se a gente volta lá no julgamento, a gente sabe que nós julgamos aquilo que nós não conhecemos. Mas quando a gente faz isso, a gente julga achando que a gente conhece, não é assim? Pronto. Então, reconhecer-se um ignorante, ou seja, em outras palavras, exercer a virtude da humildade. Assim, eu não sei, eu não sei. Então, essa frase, eu não sei, e essa conduta, uma conduta aqui, do eu não sei, ela é extremamente importante. E eles diriam que é uma das frases que são mais usadas por pessoas que estão no caminho da maestria, né? Então, o primeiro passo eu não sei. Justamente porque eu não sei, eu não julgo. De ordem prática, não há nenhum problema ao nosso redor que peça de nós uma atitude de julgamento. E esse é um conselho para Priscila. No sentido de que, seja lá quais sejam as confusões que estejam acontecendo ao redor, ou que já aconteceram, ou que estão se formando aí no ar, nenhuma delas requer o seu posicionamento. Por quê? Porque são questões de ordem superiores que dizem respeito às pessoas que estão envolvidas. Então, o conselho amoroso e carinhoso para esse grupo 1 aqui, que está vivenciando essas questões, é: retire-se. E se possível, use a frase: só sei que nada sei. E que cada pessoa lide com as suas questões dentro do seu livre-arbítrio com o nível de consciência que tem. Atenção, grupo 1. A mensagem é muito clara aqui, né? Tem problemas que não são seus. Se você não sabe a resposta, o problema não é seu. Se afaste. Neutralidade. Só sei que nada sei. E deixe que cada consciência envolvida se organize dentro das suas próprias perspectivas e energias. Esse é o caminho da sabedoria. Mensagem para grupo 1. Aí ele fala, volta sempre no começo. Qual é o começo? Eu julgo o que eu não sei. Se eu parto do princípio que eu não sei, pronto, eu não sei, eu não tenho que estar lá. Ele fala assim, se as pessoas terem essa consciência, evita-se muitos emaranhamentos energéticos. Porque quando a gente julga, a gente se mistura. Eles mostraram a carta 5 aqui de paus, e é como se essa confusão poderia estar acontecendo longe, né? Mas, se porventura a gente entra no meio, aí acaba que a gente fica lá emaranhado junto. Ok, mensagem passada. Para quem se identificar com o grupo 1, vai fazer sentido. Combinado? Ok, mensagem passada. Agora a gente vai para o grupo 2. Até que a minha garganta tá bem. No grupo 2, falaremos com Thaís Almeida Silva. Grupo 2. Agora o julgamento sobre uma outra perspectiva. Só para falar uma coisa, no grupo 1, ai, meus cabelos aqui tudo arrepiado. No grupo 1, tem uma carta no tarô akáshico, que depois eu posso colocar nos stories, que representa a imagem do que eu estava narrando aqui. Se eu não me engano, é a Dama de Rosas. Se eu não me engano, tá? Mas eu vou pegar daqui a pouco. Beleza. Agora vamos para Thaís Almeida Silva, grupo 2. Tá, agora eu vejo
a imagem está diferente, né? Eu vejo uma natureza, uma colina, e eu vejo uma energia feminina abaixo da colina. E não tem construção nenhuma. Pelo contrário, imaginem que se a gente tivesse, sei lá, correndo para se esconder de alguém, é isso mesmo. E aí a gente entra num lugar que a gente sabe que ninguém vai ver a gente fica lá escondidinho. Mas não é um buraco, é atrás de um monte, de uma colina, tá? Então eu vejo uma energia feminina sentada lá, como que encostada. E a sensação que eu tenho aqui é que, sabe aquele momento do dia que a gente para pra pensar? Pronto, tá aqui pensando na vida, sabe? Tá olhando pro céu, né? Tá, até que o céu tá azulzinho claro ali, tá tudo, tem uma energia aqui de calmaria, diferente da outra cena, tá? E, de repente, eu percebo que, apesar do lado de fora estar tudo bem, Thaís, que está deitada, por dentro, nos pensamentos, eu vejo uma atitude voltada ao auto-julgamento. Então, agora a gente vai falar sobre um outro ponto do julgamento, que é o auto-julgamento, tá? Então, é um auto-julgamento que eles colocaram uma frase na minha cabeça: o mundo é um moinho e vai moer os seus sonhos. Acho que, se eu não me engano, isso é um trecho de uma música, né? O que acontece? Esse estado de auto-julgamento que está vindo de dentro para fora, ele faz com que os sonhos que se possam ter, eles vão se destruindo por conta própria antes mesmo que eles possam existir, tá? Então, nesse processo, o que acontece? Muito daquilo que deveria ser, que poderia estar sendo materializado, que poderia estar sendo vivido, ele é destruído antes de chegar na matéria, porque ele é destruído lá dentro, lá onde ele se constrói. Ok. E aí tem uma correlação aqui diferente, né, que eles estão fazendo, que é, a gente tem o corpo humano, e na região do corpo humano a gente tem ali a área intestinal, né, e esse moinho, ele estaria semelhante a esse lugar, ou seja, essa área é onde a gente digere os nutrientes, e a gente pega aquilo que é bom, e a gente separa aquilo que não é ruim, e o que não é ruim a gente descarta, não é assim? O que é ruim a gente descarta, ruim assim, né, aquilo que não é mais útil ao corpo a gente descarta, pronto. O que acontece? Nesse caso aqui, está indo nessa roda, nesse moinho, tudo. O que é bom e o que não é bom. É como se tivesse que haver um processo de centramento no próprio coração para separar, digamos assim, o que é bom do que não é bom. Então, o olhar, ele tá tão pesado sobre si mesmo, vou usar esse termo aqui porque é o que eu tô vendo, tá? Ele tá tão assim, nesse sentido para si mesmo, que acontece? Que o ruim e o bom, digamos assim, tá indo embora. E o que acontece? Tem coisas que são classificadas como ruim, que não é ruim, é só uma outra forma de chegar nos objetivos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que toda vez a gente a gente tem o costume de fazer uma determinada atividade sempre do mesmo jeito. A gente tá sempre fazendo daquele jeito, sempre fazendo, sabe? E aí a gente sempre tem o mesmo resultado. Só que é o seguinte, quando chega uma maneira nova de fazer, a gente logo já pega e descarta. Aí aqui, ó, como que é? O mundo é o moinho e vai moer seus sonhos. Então, agora a gente vai fazer um parênteses aqui, né? O processo de auto-julgamento, do auto-julgamento, é um dos processos que mais causam, vou colocar a palavra desgaste energético, e
é como se não permite que a gente ande em frente. O julgamento, ele tem esse poder de atraso. Eu acho que a palavra é essa mesmo, atraso. Ela tem esse poder de segurar a gente num estado que não é legal também. Por quê? Qual é o estado positivo? É o estado fluido, o estado expansivo. Então, quando a gente está no auto-julgamento, né, a gente se retrai. Então, a gente não consegue acessar um estado mais luminoso. Pronto. Mas não basta a gente identificar e diagnosticar aqui o estado de auto-julgamento. E eles estão falando aqui que muitas pessoas que vão assistir essa live vão se identificar com isso. E se não se identificar, é bom parar para pensar, né? O quanto que a própria pessoa está moendo as possibilidades do futuro, tá? Tá, feito o diagnóstico aqui, né? Feito levantada a situação, agora eles vão dar um conselho. Certamente o auto-julgamento, ele tá aí numa escala emocional, numa escala de vibração muito baixo. É como se fosse uma corrente que nos afunda, tá? Pronto. E é necessário um intenso trabalho de reconfiguração das crenças para que se saia desses estados de prisão, de moinho, né? Tem uma energia aqui dentro, assim, sabe? Que fica girando aqui. Pronto. Então, primeira coisa, é necessário fazer um esforço para acessar estados mais expansivos. Ou seja, eu tiro os olhos, digamos assim, das coisas negativas, eu paro de ficar remoendo as coisas negativas, porque isso faz com que pareça que tudo ao redor é negativo, e eu passo a mirar nas coisas boas, tá? Uma maneira muito simples de fazer isso, que é muito recomendado pela espiritualidade, com certeza abre um portal luminoso, é a gratidão, tá? Então, na gratidão, a gente começa, né, a valorizar as pequenas atitudes do dia a dia, ou as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente nem percebe. Que a gratidão, né, a gratitude, ela é um estado dos detalhes, da presença. Ah, entendi, um detalhe. Essa ideia do moinho também, ela está muito ligada às experiências do passado. Então, são pessoas que vivem muito no passado, então elas estão remoendo o passado. Quando a gente cai para um aspecto de presente, digamos assim, a gratidão ela tem esse papel de nos trazer para o hoje. O que nós podemos agradecer hoje? Eles estão dando um exemplo. Por exemplo, a gente está aqui assistindo a live. Pronto, a gente tem internet, né? A gente tem capacidade de ver o que está acontecendo. Então, tudo aqui já é um processo de gratidão. E, segunda coisa, procurar auxílio especializado, né? Psicoterapia, para lidar com esse emaranhado aqui de crenças limitantes. Então, quem se identificar com esse grupo, segue esses dois conselhos. Aí eu ouvi aqui eles falando, mas eu preciso ter a ajuda de um psicólogo, né? Eu preciso procurar terapia. Aí a Arcanjo Gabriel falou, sim, se vocês querem ver a vida de vocês progredir para frente, é necessário desfazer esse processo que é muito mental, tá? Aqui é muito crença limitante de atraso. Eu vejo muito essa energia voltando para trás, sabe? Estagnação, atraso e tudo mais. Mensagem passada para as pessoas que vão se identificar, elas compreenderam, eles estão falando que elas vão compreender o que isso significa na vida delas. Ok? Auto-julgamento, grupo 2. Oi, Bianca. Boa tarde, Mônica, Cristiane. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos, tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. É do Cartola, né? Exatamente essa música que eles estavam passando. Então vamos lá, agora a gente vai para o grupo 3, que é Lorraine Gomes Souza. Grupo 3. O julgamento sobre outra perspectiva.
Esse é um assunto de muitas lives, né? E será abordado aqui de outras frentes. Mas agora eles vão começar pelo que é o quê? Mais necessário na egrégora, que são esses grupos 3. Esses 3 grupos, na verdade. Então, vamos lá. Grupo 3. Olha que coisa curiosa. Novamente aparece um monte. Tem uma ideia aqui de monte, né? Tem um arquétipo aqui, vamos colocar assim, um monte. O primeiro grupo, a gente estava em cima do monte de uma construção de pedra. Aí, o segundo grupo, a gente estava atrás do monte. Agora, a Lorraine tá olhando para frente. Como se tivesse um monte, a gente tivesse uma face, tá olhando para frente. Pronto. Beleza. Então, estamos lá olhando para frente. Vou até mudar meu lado, que eu estava olhando aqui. Mas apesar de a gente estar olhando para frente, as costas que estão encostadas estão no monte, viradas para o passado, eles estão falando aqui, tá? Ok. Quando a gente olha para a imagem, aqui, continua aquele céu azul, só que eu vejo o céu azul, tá? Mas eu percebo que a energia que tá aqui, feminina também, né, de Lorraine, não vê o céu azul, não vê. E aqui, especificamente, não se trata só, não é uma questão do grupo 2, né, de um auto-julgamento. Mas aqui, não é um julgamento que vem de dentro. Aqui é diferente. São julgamentos que vieram de pessoas de fora, coisas que pessoas externas falaram para lhe envenenar, eles usaram esse termo, tá? E que você, solidariamente, é como se você tivesse pegado a xícara e falado assim, vou tomar. Lorraine, é sobre você aqui, você acabou de entrar. Então, o que acontece? Diferente de todos os outros casos aqui, neste caso, houve muita julgamento externo. É muito parecido com as fotos que a gente colocou aqui da live, que a Camila escolheu, de apontando o dedo. Então, muitas pessoas lhe apontaram o dedo, lhe falaram coisas, e o mais delicado de tudo aqui é te convenceram. E nesse grupo 3, quem vai se identificar com ele são justamente as pessoas que já foram, ainda que de maneira dissimulada, envenenadas pouco a pouco com a maldade humana. Então eles falam aqui, veja, esse processo ele é tão intenso e ele é tão prolongado e tão profundo que fez com que nem você agora conseguisse olhar o seu próprio valor. Tudo aquilo que é bom ou que tem uma perspectiva de se tornar bom, devido a essas questões internas que foram desenvolvidas, são vistas de um ponto de vista negativo. E aqui eles falam que tem como é a palavra? Distorção. Só que aqui tem um ponto importante aqui. Essa distorção, para mim é claro, tá? É como se em alguns momentos da sua vida você tivesse sido colocado no centro, você e todas as pessoas que se identificarem com o grupo 3 tivessem sido colocadas no centro das questões. E eu vejo aqui as pessoas apontando e falando, tá? As pessoas estão apontando para você e elas estão lhe julgando. Elas estão julgando as suas escolhas, elas estão julgando os seus sonhos, elas estão desafiando você que você não vai conseguir o que você está imaginando, sabe? E aí, o grande detalhe de tudo isso, e a coisa mais triste aqui, é que você acreditou. Você acreditou tanto que você introjetou, eles estão falando aqui.
Então, se hoje o mundo, se hoje você nem, é como se muitas vezes você se sente deslocada do mundo, eles estão falando aqui, sabe? Tipo, você deslocada do mundo. Mas esse deslocar-se do mundo aqui, ele é uma percepção. Ele é pelo contrário. A espiritualidade tem uma coisa para te falar. Isso só acontece com você e com essas pessoas devido à capacidade de brilhar que vocês têm. É por isso. Eles até olharam para mim e falaram, eu já passei muito por isso também. Muito, muito. E a gente acredita. A gente acredita nessas coisas. Então, e a gente distorce a imagem totalmente. Então, neste caso aqui, a primeira recomendação, né, lá no grupo 2 foi a segunda, aqui já é a primeira. É realmente aqui iniciar procurando ajuda terapêutica. No sentido de trabalhar relações. E aqui as relações, elas são como eu me posiciono frente ao outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar olhando para a vida e pode estar se achando um nada diante da vida, mas quando a gente volta lá atrás e começa a desmontar, digamos assim, as narrativas que nos contaram, a gente, eles falaram, aí a gente parece mágica, a gente renasce. Existem técnicas aqui, e também tem um ponto aqui que eles falaram, que isso mexe no ponto emocional, tá? Isso mexe no aspecto emocional. Então, tem técnicas voltadas a PNL, a EFT, essa sigla mesmo, EFT, PNL, eu posso indicar depois profissionais que trabalham nessas áreas, que vão ajudar a limpar também essas questões emocionais. Assim como os próprios terapeutas, psicanalistas. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque o olhar, ele está muito enraizado na dor, que é um processo de dor mesmo. E é dor de quem foi muito julgado. E tem um detalhe, viu? Para muitas pessoas que vão ouvir isso, a pessoa nem se deu conta de que estava sendo julgado. Assim, é um cenário complexo isso daqui. Eles mostraram uma imagem aqui agora. Tinha um jogo no computador antigamente que eu chamava Campo Minado, que é por onde você pisa, tem uma bomba. Para essas pessoas que vão se identificar com o grupo 3, é mais ou menos assim, tudo que eu faço está errado. Mas está errado sob o olhar de quem? Sob o olhar de alguém. Alguém diz que está errado. Essa é a questão aqui, tá? Pronto, esse é o grupo 3. Para reverter esse processo, né, eles deram o primeiro passo lá, né, que eu já falei, de procurar ajuda mesmo. E tem um segundo passo que é tímido diante da situação, eles estão colocando, mas que é um passo importante, que é iniciar-se um processo de auto-perdão. E auto-perdão do quê? Normalmente, essas pessoas que estão nesse grupo 3, é como se elas tivessem sonhos que ou foram deixados para trás, ou não foram vividos, ou no meio do caminho mudou de processo. Vou dar um exemplo aqui. Fazia uma faculdade que eu queria muito e eu não finalizei. Ou eu entrei num curso e eu queria entrar no outro. Ou eu queria ter feito uma viagem e eu não fiz. Sabe, tem muito aqui de parecer que deu, como que é o nome? Passo em falso, que pisou na bomba. Tem umas coisas assim, sabe? Então, o que acontece? Aqui, a gente começa um processo de auto-perdão por tudo aquilo que não foi vivido. Pronto. Ele disse assim, para as pessoas que estão passando por isso, para as pessoas que já passaram por isso, que estão passando por isso, que vão se identificar, vai fazer sentido. Mas não abre mão de procurar ajuda. É necessário. Por quê? Porque a gente precisa reencontrar um lugar de equilíbrio na lei do amor, do dar e receber. E a gente só se permite receber se a gente crê que a gente é merecedor disso. E uma das grandes consequências das pessoas julgarem outras pessoas, às vezes até vexatórios,
tá? Dependendo do que se fala, é muito profunda a dor. Uma das grandes consequências é que essas pessoas passam a se ver indignas de receber coisas boas. Elas passam a não acreditar nisso. Também, para quem está ouvindo e conhece alguém que identificou essa característica nessa pessoa, já sabe como ajudar essa pessoa a se direcionar na vida. Essa live também serve para isso, ok? Esse assunto não se encerra por aqui. A gente viu hoje 3 grupos de forte reflexão. Eles estão me falando aqui que eles vão me estimular a escrever sobre isso e aprofundar de maneira escrita esse assunto. Mas que a equipe espiritual trará daqui a algumas semanas novamente esse assunto para ser debatido com mais alguns casos, até que a gente vá se elevando de consciência. A gente que eles estão falando aqui é a egrégora que acompanha a Rosa Dourada, tá? Eu agradeço imensamente a Arcanjo Gabriel e todas as energias, meus mentores de vocês que estão aqui também acompanhando essa live. Agradeço a orientação, suporte. Agradeço a todos também que estão assistindo pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.